obrigada a todos por estarem aqui presentes para mais uma das conversas de confinamento. Hoje tenho a Vânia Belis aqui comigo, que sigo já há imenso tempo, mas é a primeira vez que estamos a ter assim uma conversa. Muito obrigada, Vânia, por teres aceito o desafio de estar aqui connosco a falar. A Vânia é psicóloga, sexóloga e também doutoranda. Estás a tirar agora esse doutoramento Sim, em saúde infantil, não é? Nós vamos falar um bocadinho de como é que entraste neste campo, como é que tiraste primeiro o curso de psicologia, não é? E depois foste descobrindo, ou vocês têm que decidir depois uma especialidade. eu fiz psicologia clínica, né? Ok. Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, não é? Obrigada Que é um eu por teres privilégio aceito. também conversar contigo. Eu tirei o curso de Psicologia Clínica, que agora chamam Clínica e da Saúde, não é? Sim. E depois, entretanto, tinha que escolher, não, eu já ficaria com Psicologia Clínica, depois tu poderás especializar-te se gostares, ou da área infantil, ou da área sénior, portanto, és tu que acabas, não tens essa obrigatoriedade. Eu acabei por querer continuar a estudar, e para o mestrado optei pela área da sexologia, que era uma área que já há muito tempo eu tinha muito interesse. Depois sei que também é uma área onde existem poucas pessoas. A área infantil nunca foi assim, que era a maior parte dos colegas queria infantil, dificuldades de aprendizagem, e eu tipo, não, pensei que as crianças não, e depois não gostava da avaliação psicológica, portanto havia ali uma série de coisas que me afastava da área infantil. Ainda trabalhei com séniores também durante algum tempo e gostei muito, mas depois achei que a área da sexualidade fazia tanta diferença na vida das pessoas que optei por ir para a sexologia. Depois trabalhei algum tempo com a sexualidade feminina. Não gostei muito da área clínica no sentido de abrir um consultório e fazer consultas de sexologia, e comecei a apaixonar-me pela área da educação, porque sabemos que é através da educação conseguimos mudar comportamentos, não é? E achei que fazia muita falta. E então comecei a trabalhar com jovens, tive uma rubrica no curto-circuito, na SIC. Depois comecei a trabalhar com os mais pequeninos, e agora o doutoramento é também com os mais pequeninos. Pois tu tens um projeto que se chama Adolescer. Queres falar um bocadinho sobre ele? Então, olha, o projeto Adolescer, ele surgiu de uma necessidade que eu identifiquei numa das viagens que fiz, não é? Porque depois de muito trabalho de educação em Portugal, e ter feito muitas escolas, muita formação de professores, pais, tenho muita curiosidade em saber como é que as coisas acontecem noutros países, sabes? Conhecer outras práticas. E na altura, em pesquisas, encontrei um grupo de rapazes que fazia educação por pares na Guiné. E resolvi ir lá e conheci uma realidade completamente diferente, aprendi imenso, partilhei, porque nestas coisas tu não vais ensinar nada, eu costumo sempre dizer, tu vais partilhar e vais aprender. Todos aprendemos com todos, Todos não é? aprendemos. E então quis saber como é que eles faziam, quis conhecer um bocadinho a realidade da sua experiência do que é a sexualidade, porque é diferente, não é? A sexualidade é muito influenciada por questões culturais, e lá também percebi a vulnerabilidade das meninas e das mulheres, não é? Em Portugal pensei, bem, quando voltei pensei, deixa-me ver como é que posso também ajudar aqui as meninas e se elas têm estas dificuldades da puberdade, das mudanças do corpo, da menstruação, pronto. E comecei, na altura, no município de Serpa, implementámos um projeto na área da educação sexual com séniores, com adolescentes e com meninas a entrar na puberdade, em que as mulheres mais velhas falavam sobre o que é que tinha sido a sua primeira experiência com a masturbação. As meninas adolescentes da secundária falavam também, e começámos a perceber que afinal, de serem, mesmo havendo diferenças geracionais grandes, os medos eram os mesmos, não é? E há muito desconhecimento sobre esta área do feminino. E então criei o projeto Adolescer, que consiste, ao fim e ao cabo, na criação de uma bolsinha, de um kit que uma madrinha, uma mãe, um pai pode oferecer à sua filha como ponto de partida para conversar sobre a menstruação. Essa bolsinha tem pensos higiênicos, tem tampão, tem um flyer sobre o período,
E a venda da bolsinha apoia os projetos educativos, tipo criação de materiais, ações no terreno, não é? Neste momento já tenho com a venda das primeiras bolsinhas, comecei isto mais ou menos em abril, já tenho o suficiente para poder fazer uma ação. Ai, vai fazer um ano só. Ai, Já vai. isto já tem uma Não! importância. Ah, Isto nasceu com o anterior confinamento, com o primeiro. Pelo menos esta bolsinha, não é? O ok. projeto Adolescer, das sessões, da educação, de dar formação, é anterior. Mas este kit destas bolsinhas é recente. Eu desafiei a minha mãe, que estava em confinamento também, a costurar as bolsinhas, porque eu sozinha não dava conta do recado, e a minha mãe disse: está bem, pronto, e criámos este produtinho que serve para quebrar um bocadinho as conversas sobre o Ai, período, eu ia dizer, tens aí algum à mão? é Pronto, esta, é olha, isso. é esta Que bolsinha, gira. sim. Por exemplo, ela é feita, a parte de trás é gangas reutilizáveis, pessoas que dão calças, roupa que pronto, que não precisam, e Boa. depois ela tem os tampões, não é? Já temos uma marca que nos dá os produtos de higiene. Vem, isto é só para tu conheceres, porque depois vais receber uma. Pronto. Depois tem, isto é só para tu veres o que é que ela tem cá dentro. Tem um penso de noite, Boa. tem um penso normal, tem um lencinho, que dá sempre jeito quando aparece o período e não estamos em casa, não é? Tem os pensinhos diários, tem um folheto sobre a menstruação e tem uma carteirinha de chá para aqueles dias em que parece que temos alguma coisa a sair pelo corpo. O Pronto. tranquilizante, não é? Da Camila. Exato, é. E estas. E depois outra coisa interessante é que estas bolsinhas depois vêm com. Houve alguns amigos, marcas que se juntaram e que ofereceram vouchers de desconto para produtos ecológicos, porque a maior parte das meninas tem dificuldade numa primeira abordagem, não é? Numa primeira experiência com menstruação, de usar um copo, Sim, de sim, sim. usar um penso reutilizável, pronto. Mas depois vão uns vouchers à parte que elas podem com as mães, ou com a tia, ou com a irmã mais velha, explorar o universo dos produtos de higiene e escolher aquele que mais se adapta a si. Portanto, porque claro que eu gostaria, é porque isto também tem um lado ecológico, não é? Eu gostava que mudássemos o chip em relação à menstruação, mas compreendo que numa primeira experiência não seja fácil as meninas lavarem o seu penso, Sim, pronto, então, e até porque quando te aparece o período, tu estás fora de casa, tu procuras um penso, normalmente, não é? exato. Então, esta bolsinha serve para isso, serve também para aquela amiga que menstruou e está aflita e eu digo, olha, mas eu vou-te dar um penso, não é? Porque nas escolas normalmente não há, e eu estou-te a falar da realidade aqui. Eu fiz um estudo agora em maio, no âmbito do dia para a higiene menstrual, do Dia Internacional, onde reuni 400 e tal respostas de mulheres, e muitas mulheres queixam-se das condições das casas de banho, de não terem trancas na porta, de não terem caixotes de lixo para poderem depositar os pensos, de não terem água ou sabão para lavarem as mãos. Portanto, tudo Estamos a falar de isto escolas em Portugal. aqui em Portugal, não é? Incrível. Nem vamos falar das outras escolas na Guiné e São Tomé, que muitas não têm casa de banho, que as meninas saem de casa, algumas andam quilómetros para ir para a escola, com aquele calor que tu sabes, não é? Portanto, mas em Portugal tu tens meninas com dificuldade, não é? Depois tens coisas como, tens muita vergonha ainda associada à menstruação, não é? Tens meninas que se sentem envergonhadas para pedir ao professor ou à professora para ir à casa de banho trocar o penso. Portanto, tens muitas pessoas que dizem que têm dificuldade em comprar, não é? Tu pensas assim, epá, mas uma embalagem de pensos custa 1 euro se for uma marca barata, não é? Sim, Mas sim. há pessoas que não têm essa possibilidade e neste estudo que eu fiz, mais ou menos 14% das mulheres respondeu que em algumas alturas têm dificuldade em comprar. E se nós formos para uma marca melhor, que absorve mais, estamos a falar de pensos que custam 3 euros e tal, Sim, sim, não é? Se sim. formos para aqueles agora que respeitam o ambiente, biológicos, são ainda mais caros. Mas, por exemplo, em São Tomé, uma embalagem de pensos custa 5 euros. É impensável, não é?
Portanto, já para não dizer que muitas meninas usam toalhas velhas, panos velhos, quando estão menstruadas, não se sentem confortáveis, isto mexe com a vida social, e faltam à escola, portanto, havia uma necessidade de fazer alguma coisa, não é? E então, este projeto do Lexer, além das bolsinhas, além da parte educativa, de sensibilizar cá e nestes países mais vulneráveis para a dignidade das mulheres que menstruam, depois tem desafiado outras pessoas a juntarem-se, não é? E então surgiu a campanha da recolha de cuecas de algodão, que estamos a recolher no país todo, e eu recebo encomendas de todo o país, de pessoas que eu não conheço, que dizem: Vânia, vou comprar 2 cuequinhas para te mandar. A pessoas que estão a costurar os pensos em casa, também tenho aqui para te mostrar. Por exemplo, olha, vou-te mostrar Os mais ou menos. reutilizáveis, não é? Vou-te mostrar os kits que nós enviamos e que Ok. estamos a enviar para estes países. Então, ele vem com 3 pensos, né? Nós tivemos uma mulher maravilhosa do norte do Porto, que é a Cláudia, que é costureira, e que fez uma live que juntou muita gente a ensinar como é que se faziam os pensos. Ela própria fez um molde. Então, como é que eles, só para tu veres como é que eles são, estás a ver? Esta parte é algodão, esta parte é uma flanela, estás a ver? E depois no meio leva uma espécie de um plástico absorvente, mas respirável, Ok. que as pessoas às vezes compram nas retrosarias, mas também podem comprar aquelas proteções de colchão antibacterianas e respirável, sabes? E depois elas prendem, assim, ele prende assim na cuequinha. Olha, aqui. Estás a ver? Fica assim. E cada kit leva 3 pensos destes e depois leva umas cuequinhas. As pessoas vão mandando as cuequinhas e nós depois juntamos. Olha, estas são tigresse, estás a ver? Pronto, vamos. Para quê? Para que as meninas, porque houve em alguns momentos meninas a quem enviámos os pensos, mas que depois não tinham as cuecas. Pois, Pronto, era isso que eu te ia perguntar. Tu depois tens lá alguém que gere isso, não é? sim, Das viagens que já fizeste sim, previamente, que sim, atribui. tenho na Guiné, tenho uma portuguesa do Porto, que está lá numa escola e que é ela que recebe os bidões, portanto eu para a Guiné envio em bidões as Ok, coisas, que depois também resulta da ajuda de amigos. Olha, Vânia, então quando é que vais fazer o envio? Olha, eu vou fazer no mês tal, então vamos fazer uma vaquinha, pronto. ok. Ou eu vendo uns livros, ou estou sempre a pedir coisas às pessoas, pronto, eu sou uma pedichona. Boa, E então as pessoas juntam-se, cada bidão fica-me à volta de 120, 150 euros, dependendo do tamanho, não é? ok. E tento colocar lá o máximo de coisas e depois demora um mês a chegar. Chega lá, esta amiga, que é a Fara, abre o bidon e separa as coisas para onde nós queremos enviar. Portanto, este ano enviámos estojos para 2 escolas, aproximadamente 500 e tal estojos, que também foi a Cláudia que fez o molde, e depois as pessoas começaram a enviar as canetas, os afias, portanto conseguimos fazer 1000 e tal estojos, porque entretanto já enviámos 600 também para São Tomé, portanto distribuímos esse material básico a todas as crianças de 2 escolas na Guiné, e ela vai fazendo a divisão, né? Por exemplo, estojos para um lado, pensos para o outro, pronto, é ela que depois entrega no terreno. Também já temos lá 2 pessoas que têm mulheres a costurar os pensos e então envio tecido, porque há tecidos que lá são difíceis de encontrar, não é? Envio o tecido impermeável, agora temos 2 mulheres que estão a organizar grupos para elas fazer os seus próprios pensos, que depois também podem vender e ganhar alguma coisa para elas, portanto, substituindo os simples panos. Exatamente, por isso, neste momento já não é dar o peixe, é ensinar a pescar e sobretudo isso de se enviar pensos que são, recicláveis, ou seja, que se podem reutilizar, não é, são reutilizáveis, que é ótimo porque lá está, elas, é muito difícil, nesses países ter-se dinheiro para isto. Para nós é caro termos esse gasto, mensalmente, para eles é quase impossível, não é? E E por também acaso tens a questão da reciclagem, nestes países não havendo também, tratamento do lixo,
também. tens esse problema também, não é? Porque de facto, porque enviar-lhes tampões se ela realmente só ia usar esse e depois nunca mais ia usar, faz muito mais E, sentido e, e apostar nisso. até são realidades onde, por exemplo, a maior parte das mulheres tem muita dificuldade na utilização de coisas internas, porque quando fui a São Tomé, fez agora em outubro do um ano, levei 40 ou quase 40 e tal copos menstruais e foi muito difícil sensibilizá-las a usar, porque se tu não usas bem um tampão, tu não vais conseguir usar um copo menstrual. Sim. E então tens que fazer a introdução, portanto eu levei os copos e tentei encontrar lá mulheres, mas quando tu falas em colocar qualquer coisa dentro da vagina, elas olham para ti tipo, hã? Como é que é possível, não é? Sim, Como é que é possível? Eu própria, ainda há pouco tempo, numa destas conversas, disse: eu demorei cerca de 6 meses a habituar-me ao copo menstrual, mas agora não quero outra coisa. pois, Mas foi, é tentativa e erro, tentativa e erro. Depois, claro, sim, voltava sempre atrás e ia buscar os tampões e pensos. Mas outra coisa muito interessante que acho, importante, ressaltar, que é o facto de teres dito: há diferenças entre pensos, porque de facto nem todos eles são bons para o nosso corpo, não é? E não deixam respirar a nossa pele e a nossa flora vaginal, etc. E lá está, os mais baratos geralmente vêm com um plástico que não nos deixam respirar, e os mais caros hoje em dia são os que têm algodão ou espécie de algodão. Por isso eu acho que cada vez mais nos vamos virar para isso que é reutilizável, porque nos faz melhor, ecologicamente e claro. a longo prazo mais barato. Claro que temos que ter o trabalho de os lavar, mas hoje em dia, aqui, não é? Pronto, temos que arranjar a forma de E o tens fazer. outra coisa fantástica, Susana, que eu por acaso pensava que tinha aqui à mão e não tenho, mas depois deixa-me só espreitar, tenho, que é, no âmbito desta procura de Pareces ajuda, mágica, vais aí ah, bem, abaixo e eu, isto aqui à minha volta é tudo coisas muito estranhas. Não. Isto entre as cuecas menstruais e os produtos eróticos, olha, isto é um quartinho daqueles, né? imagino. Mas eu depois dizem assim, então e tal, isso deve estar a ser uma festa aí no confinamento, esquece. Tipo, pronto. Então, nesta coisa de procurar ajuda, não é? O que é que eu tentei? Recebi um amigo que tem um contacto, aquelas coisas. Ai, Vânia, há uma pessoa numa empresa que quer oferecer-nos umas cuequinhas para o projeto. Lá fui eu, animadíssima, né? Tipo, e de repente o senhor diz-me assim: não, mas nós não queremos oferecer umas cuecas normais. E eu pensei assim: oh, não quero oferecer umas cuecas normais. E ele: não, nós queremos oferecer cuecas menstruais. E eu pensei assim: não, eu não estou a ouvir isto. Eu pensei: não. E, o senhor, e a fábrica está a fazer-nos, esta semana, 300 cuequinhas destas. Uau! Olha só, É são de de onde a algodão, empresa? é de Lisboa, portanto a empresa parece-me a mim, eu não fiquei a saber muita coisa, Ok, ok. confesso, eu fui ao armazém, eu saí de lá, parecia que tinha estado assim num sonho, sabes, tipo, não, mas quem são estas pessoas, tipo, um armazém enorme, Mas um chérriot com imensas lingeries, sabes, é uma empresa, uma fábrica de roupa interior, e o senhor, portanto, eles fabricam, então o senhor estrangeiro, fabricam roupa interior para imensos países e fabricam cuecas menstruais. E ele disse-me, Vani, mas nós vamos oferecer-vos para o projeto. E eu pensei, vão oferecer? Não, sabes genial. quando? Bem, eu fiquei, olha, eu naquele dia andei, sabes, olha, não consegui, eu posso dizer que dormi, no outro dia acordei e fui ver se as cuecas estavam mesmo lá. Estás a ver? Pronto, então vamos receber 300, vai ser um apoio ótimo, porquê? Porque elas funcionam aproximadamente 4 a 6 horas e absorvem o fluxo. Portanto, vai ser giríssimo conseguir pôr as meninas a usarem as cuecas, além de serem de algodão, não são nada. Há algumas que são muito sintéticas, portanto, elas são Uhum. super confortáveis, não é? E pronto, e agora em São Tomé, vamos introduzi-las primeiro em São Tomé, porque juntei-me com mais 3 pessoas em São Tomé. A Sónia, que é de uma organização pequenina, mas que faz um trabalho maravilhoso, tens que conhecer, se chama Missão de Mix. Neste momento está a recuperar uma escola, ela trabalha com a ocupação de tempos livres das crianças. Neste momento temos lá 3 máquinas de costura e temos uma menina surda que já está a fazer os pensos higiênicos também. E estamos a procurar uma pessoa para ensinar mais meninas a costurar.
Portanto, a Sónia é portuguesa, é da zona do Alentejo e mudou-se para São Tomé. E depois uma médica são tomense que está neste momento em Madrid, para começar a especialidade, e uma rapariga também são tomense, mas está no Reino Unido, que é ativista, e então juntámos-nos para criarmos este projeto, que eu te vou apresentar. Olha aqui. Mina Moala, não? Que tem a ver, eu percebo muito pouco de crioulo, mas tem a ver a minha menstruação, acho que é isso, pronto. E então temos depois um slogan que diz pelo fim da pobreza menstrual em São Tomé, e o objetivo é distribuir pensos reutilizáveis, é distribuir as cuecas, é dar formação, não é, sobre estes temas e multiplicar os ateliês, temos arranjado máquinas, pessoas que trocaram e que nos dão as máquinas de costura. O objetivo é replicar estes ateliês de confecção de pensos de pano. Pronto, Eu e acho o agora? máximo os nomes que vocês arranjam, porque eles vão mesmo ao centro da questão, que é a dignificação menstrual, porque Sim, há pessoas que não têm acesso a isso, mas também, eu penso que foi no teu perfil que li, que é, e que tu ainda há pouco disseste, há meninas que não vão à escola quando estão a menstruar. sim, o Logo absentismo, não ficam, é? logo ficam mais atrasadas na matéria do que os seus pares rapazes, não é? Ah, por faltarem à escola todos Sim, os meses, quase uma semana, por exemplo, ou 3 ou 4 dias, o que seja. E lá está, esse tipo de ações que vocês fazem são importantes, porque vão-lhes dar uma liberdade de elas aceitarem a menstruação como uma coisa normalíssima, de se precaverem, terem forma de terem material também para isso tudo, para elas próprias poderem ir à escola e haver educação e tudo o resto. Ou seja, isto é um fio que não tem fim, não é não, uma coisa para atingir um nível, e é ainda, para e a ainda vida toda. temos, ainda temos uma coisa mais grave, que também acontece no nosso país e que falamos muito pouco, que tem a ver com desconstruir a ideia de que quando tu menstruas tu deixas de ser menino e passas a ser mulher. Desconstruir esta ideia é extremamente importante, porque o que é que tu tens em muitas comunidades e também tens em Portugal? Quando tu menstruas, a comunidade passa a olhar-te como mulher e tu deixas de ser uma menina, e isso abre portas ao casamento infantil, por exemplo, não é? Tu tens muitos sítios que é, já desceu o período, já pode ter filhos, já pode casar. Exato. E tu tens meninas o que o período desce em que a menarca aparece aos 10 anos. E tu não podes casar aos 10 anos. Como também não podes casar aos 11, nem aos 12, nem aos 13, nem aos 14. Em Portugal temos meninas que casam cedo, contra a lei portuguesa, não é? E que têm filhos cedo. Ainda há pouco tempo eu estive numa comunidade com uma menina com 15 anos grávida, e nós não podemos de forma alguma permitir isto. E estamos a falar de Portugal. Quando vais para outros sítios, temos as meninas, e nós sabemos, não é, que devido a esta vulnerabilidade, em muitas comunidades as meninas são entregues para que a família receba um dote ou uma oferta que permite subsistir durante algum tempo, não é? Seja gado, seja arroz, seja, pronto. A partir do momento em que as meninas menstruam, elas já ficam prontas para poderem ser entregues. E então também temos de desmistificar isto, não é porque tu menstruas que tu passas a ser uma mulher, tu já és uma mulher, tu nasces mulher, não é? Tu tens direito à tua infância e a menstruação não significa que tu estejas pronta para procriar e para casar. E isto é muito importante que as pessoas compreendam. E então esse trabalho também tem que ser feito junto às comunidades. Tu és menina, mas tens o direito a brincar, porque quantas de nós não ouvimos coisas, avisos dos nossos pais, agora tens de ter cuidado com os meninos, Já és uma ah, mulher. agora já és uma mulher, isso é muito errado, sabes? Porque depois tu tens meninas que choram quando têm o período, porque lhes dizem que já não podem fazer uma série de coisas, e também tem esse lado, não é? Já para não falar que depois, a partir do momento em que as meninas menstruam, não podes deixar de lhes ensinar uma série de coisas para que elas também se protejam. Exatamente, exatamente. Lá está, é toda uma mudança, não é só num ponto, não é? Não estamos a falar só de um kit de menstruação, é toda uma mudança de educação e a educação é a base de tudo.
Tu, aliás, também a falar de educação, és autora de 3 livros. Ah, queres nos falar um bocadinho de cada um deles, já agora? Olha, então, o primeiro livro, que já tem algum tempo, é o Ponto Q, que foi um livro que surgiu quando eu terminei o mestrado, e a minha investigação foi na área da masturbação feminina, e é um livro sobre sexualidade feminina. É esse o livro que a minha editora me deu alguns exemplares, e eu acabo muitas das vezes por vender e que reverte para estas coisas, não é? De vez quando preciso despachar um bidon, pronto. Que é o Ponto Q, trazer no feminino. Depois, Isso foi com com um alvo, desculpa interromper, isso foi alvo de uma pesquisa que tu fizeste, de algum estudo, que falaste com mulheres? sim, no O que é que ele mestrado, fala? Sim, sim. no mestrado fiz uma investigação sobre masturbação feminina, não é? Onde tive acesso a 2.527 mulheres, mas Uou! foi um estudo online. Mas o livro é um livro leve, portanto não é um livro académico, é um livro dividido em vários capítulos, sobre o desejo, sobre o prazer, portanto fala às mulheres de forma fácil, um discurso fácil sobre as questões da sexualidade feminina. Pronto. Todas de mulheres de Portugal, é isso? Sim, portanto, foi um estudo feito em Portugal. Mas o livro não te vai falar sobre o estudo, portanto, vai-te trazer algumas reflexões, mas não é um livro nada académico, Ok. é aquele livro que tu podes oferecer à tua irmã, ao teu namorado, pronto, ao teu irmão. É um livro para sabermos mais sobre sexualidade feminina de forma descomplicada, não é? Sem vocabulário académico, nada. Depois, porque achávamos que era preciso, e quando eu comecei a apaixonar pelas questões da educação, com outras duas grandes amigas, que é a Sara Rodi e a Célia, resolvemos fazer um livro para crianças. Olha, pois, Ah, pois. tens aí um dos teus amigos. É, o meu pois, pois. E resolvemos fazer um livro para crianças que se chama A Viagem de Peludim, que é um livro que ajuda os pais a conversarem com os filhos mais pequeninos sobre estes temas, responde a 3 perguntas: quem sou, de onde vim, como nasci, e depois tem um guiazinho no fim para os pais, para os educadores explorarem mais os temas, portanto aborda igualdade de género, aborda as perguntas que as crianças fazem mais ou menos no fim dos 4, 5 anos e no primeiro ciclo, permite usar o livro para o pré-escolar e primeiro ciclo. E faz parte do Plano Nacional de Leitura, o que para nós Bom, foi muito bom. E agora, por fim, tenho o Chamar as Coisas pelos Nomes, que é um livro que também já vem com esta entrada no doutoramento, não é? Que é o facto de haver muitos pais e muitos educadores a dizerem que precisam de um livro que os ajude a falar sobre isto. E então é um livro que, desde o nascimento até à adolescência, ajuda os. Oi? desapareceste, mas eu estou-te a ouvir. Ai, é porque de repente tinha aqui Ah, uma ok. chamada da Irlanda, não sei, isto, isto é tudo muito estranho. É um livro que ajuda a falar sobre sexualidade, portanto é um livro também descomplicado, não é? E que desde o nascimento até à adolescência, portanto um pai que tenha filhos em várias idades, é um livro que ajuda a refletir sobre a importância de falar sobre sexualidade desde cedo. Ok, mas pode ser também para adolescentes lerem, por exemplo, Não, é um para os livro que está pais? direcionado para as famílias e Ok, para os profissionais, não é um livro para os adolescentes. ok. Sabes que já fui desafiada a fazer vários livros para adolescentes, mas eu tenho a sensação, para já neste momento também como estou aqui no meio destas coisas todas, não sinto vontade de escrever mais livros, sabes? Pudera, no meio de um doutoramento, quem é que tem vontade de Não tenho escrever? vontade de fazer mais nada. E depois temos coisas maravilhosas, por exemplo, sobre o período. Uso imenso o livro da Patrícia, que se chama O Período, que ela lançou um livro há pouco tempo. Agora também temos o livro da Susana que fala sobre a endometriose às crianças, que é um livro muito giro, que há muitas crianças que as mães têm muitas dores e desmistifica isso. Então há tantos livros que nós podemos ir buscar e depois também compro muitos materiais fora, para trabalhar estes temas, e neste momento estou mais interessada em criar materiais lúdicos, jogos, para trabalhar estes temas do que propriamente escrever. E depois acho que os jovens também procuram mais estas plataformas agora, não é? Eu lembro na altura do É verdade. curto-circuito
que nós, quando havia a rubrica de 15 em 15 dias, eu tinha imensos jovens a procurar saber mais coisas e trabalho para a Controle Portugal, o que me permite ter ativa há 4 anos uma linha de esclarecimento das 6 às 8 da noite por WhatsApp. Portanto, qualquer pessoa que precise pode contactar-me por mensagem no WhatsApp e eu respondo. Portanto, tenho essa proximidade com os jovens também através da Controle, apesar do serviço ser para jovens ou adultos, não é? Eu trabalho com o Controle já há 10 anos. Sim, Boa. desde que, sim. Bem, Portanto, um dia faço... destes vamos ter uma conversa sobre as perguntas que mais te fazem lá. sim, sim. E Sejam faço... elas, possam elas parecer absurdas ou não, porque toda a gente tem Sim, esse tipo, mas que é interessante se calhar fazermos um vídeo sobre isso para responder às sim. perguntas que mais te fazem, olha. Pronto, aqui estarei, mas sim, aparecem todos os tipos de perguntas porque os tabus e o desconhecimento continua lá, sabes? Por muito que tu Sim, fales das coisas, nós temos uma excelente lei de educação sexual, mas ela não é implementada, nós temos ótimas ferramentas, mas existe muito medo, os professores não têm formação, os educadores também não, e isto dificulta a abordagem destes temas. Já para claro. não falar nestes movimentos políticos, não é? Pronto, Sim, que ainda que não estamos em ajudam, ressaca, que não ajudam e que que são não ajudam. contra a abordagem destes temas, da diversidade, da cidadania, pronto. Exatamente, exatamente. Portanto, não são tempos Ok, fáceis para a educação temos. sexual. Sim, temos uma luta, muito Sim. muito grande pela frente. Eu, estava a ver também nas tuas publicações, achei engraçado haver uma casa da menstruação em Porto Alegre, no Brasil, Sim. e lá está, é daquelas coisas que mind blowing. Imagina abrir uma casa da menstruação aqui em Portugal, eu acho que era uma ótima ideia. Mas queres-me Sim. falar um bocadinho sobre isso e sobre o teu trabalho também com, o Brasil? Então, durante o confinamento, o primeiro também, descobri a Airself e duas mulheres magníficas, que são a Raíssa e a Vic, que uma é bióloga e a outra é da área de comunicação, gestão, acho que é isso, ela vai matar-me. E conheci também na Colômbia a Carolina, que tem um projeto que se chama Princesas Menstruantes. E começámos a falar, eu comprei os materiais também da Carolina, e comecei a acompanhar as cuequinhas menstruais da Airself no Brasil. Aliás, fiz uma encomenda, recebi as primeiras cuequinhas quando elas ainda, sabes, quando tu estás a criar um produto e metes na net à procura de apoio para criar aquele produto, sabes? Eu Sim, fui uma das pessoas que deu um valor para elas experimentarem a fazer as cuequinhas. E depois recebi as cuequinhas e achei aquilo magnífico. E depois fui acompanhando o trabalho delas. Com o confinamento começámos a conversar na internet, pronto, a juntar-nos, e entretanto elas iam abrir esta casa da menstruação, portanto elas têm uma fábrica de mulheres que confeccionam as cuecas, calcinhas menstruais, não é? Portanto elas só usam material feito lá, portanto é tudo, o produto é todo nacional, e elas resolveram criar um espaço educativo e daí que fosse loja e que fosse também um espaço de oficinas, que entretanto agora por conta do confinamento não fazem, não é? Mas que querem que seja um espaço de educação. Tem uma biblioteca com recursos sobre a menstruação, pronto, em Porto Alegre. E agora pensámos em fazer um curso juntas e lançámos ontem as inscrições para este curso internacional que coloca Portugal, Brasil e Colômbia. O objetivo é darmos formação durante 5 meses a mulheres que queiram trabalhar estes temas com as suas comunidades, não é? Então criámos o curso, que dura 5 meses, e ontem estava quase esgotada a primeira edição. Portanto, uau! estamos super felizes, até porque são experiências muito diferentes, o que nos dá outra perspectiva. O trabalho da Carolina, que é aquela que trabalha há mais tempo na área da educação menstrual, é brilhante, ela tem materiais fabulosos e na Colômbia também existem muitos desafios nesta área. E então agora estamos juntas, não é? É a vantagem das tecnologias a fazer um curso entre Portugal, Colômbia e o Brasil. E pronto, e estou desejosa de poder viajar para as conhecer, não é? Não sei Muito quando é que bem. vai ser,
Muito mas bem, que maravilha. Eu tinha lido isso precisamente, chama-se Educação Menstrual pelo Mundo, 4 sim, educadoras de 3 países diferentes, pela dignidade menstrual. Lá está, dignidade, dignificação. Muitas vezes as pessoas perguntam: "O que é isso do empoderamento feminino?" É tanta coisa que é difícil, é. explicar, mas passa por estas pequenas coisas, não é? Dar o poder às mulheres de poderem, decidir. Nós não nos podemos esconder de uma coisa que é natural, não é? E Sim, que vamos ter, quase a vida toda, todos os meses, e então sim, aprender a lidar com ela da melhor forma, não é? Será o melhor. Eu deixei de propósito toda a parte da sexologia de parte desta conversa, que é para porque outra fica conversa. para a outra conversa depois, Sim, porque tu tens de facto estas 2 partes, ou 3 ou 4, estás envolvida em tantos projetos, que é de facto muito interessante, e enquanto tu falavas eu estava a colocar aqui, Missão de Santo Tomé, a Sónia e a Carolina da Colômbia, que será também ai, interessante sim. falar com elas, porque elas têm a perspectiva de estarem lá. Tu quando viajas, agora passando um bocadinho por essas viagens, e nós falamos disso há pouco, nós aprendemos todos, não é? Não podemos chegar lá de agora eu vou-vos ensinar como é que a Sim, gente faz não, na nem pensar, Europa. não, Isto é terrível, não é? Porque eles têm não. condições culturais, tradicionais, de tradições completamente diferentes. E tu falavas precisamente da dificuldade de se há pessoas que nem um tampão sabem usar, como é que eu vou levar lá? Tomem lá 50 coletores menstruais e adeus. É uma Pronto. abordagem Ficam a olhar para completamente aquilo. errada, não é? Já para não falar que é muito uma visão colonialista, não é? De, É, ai, vamos é, lá, brancos, ensinar. Não, isso exatamente. faz muita confusão e eu tenho muita, até porque posso dizer-te que todos os meus materiais são o máximo adaptados à população. Eu tenho modelos genitais negros, eu tenho pósteres com imagens negras. Portanto, acho que é importante trazermos o que é bom lá e o que é bom daqui e haver uma troca. E se houver alguma coisa que eu possa melhorar, perfeito. Mas aquela ideia, eu vou lá ensinar, não é, isso eu não quero de todo. E eu, por exemplo, eu não me vejo neste momento a fazer uma viagem de férias tipo para ir de férias, Sim, não, sabes? já não dá, não é? Porque Não, levamos eu sempre o trabalho quero, atrás, compreendo. eu quero ir ao Ruanda conhecer aquelas mulheres que estão a ensinar as mulheres a terem prazer. Eu quero ir ao Uganda conhecer as fábricas de pensos menstruais. Eu gostava de ir ao Nepal conhecer uma ativista que trabalha com mulheres. Gostava de ir à Índia conhecer uns parceiros para o qual fizemos uma tradução de um livro que ainda não saiu e que gostava muito de poder ir conhecer o trabalho que eles fazem no terreno, até porque na Índia os produtos, a menstruação é considerada algo impuro e eles têm feito um trabalho para desconstruir isso. Gostava de ir à Colômbia para acompanhar o trabalho da Carolina, ao Brasil, àquelas zonas mais interiores, portanto tenho muita vontade de viajar para conhecer outros educadores, sabes? E não consigo imaginar-me estar estendido. Aliás, eu fui a São Tomé e dei um mergulho, porque a Sónia disse assim: não, vamos parar, porque é indecente tu vires a São Tomé e não ires ver a praia, quer dizer. Então fomos dar um mergulho, choveu torrencialmente conforme entrámos dentro da água, tivemos que correr para o Jeep não ficar atolado, né? E de resto foi desde as 8 da manhã até às 6 da tarde, sempre a trabalhar nas comunidades, porque eu quando cheguei a São Tomé, a Sónia é muito organizada, e dizer isto que também é importante, foi a Sónia que através da associação conseguiu o apoio para me pagar a viagem, não é? Porque assim o meu trabalho é voluntário, mas eu não posso gastar dinheiro para fazer estas coisas, não é? A primeira vez que fui à Guiné paguei a viagem, mas neste momento não faz sentido, até porque nós sabemos que muitos países recebem muitos financiamentos que depois são desviados, sabe-se lá para o quê, não é? Que é outra realidade muito triste. Portanto, tu já estás a dar o teu trabalho, pelo menos tens de ter um alojamento e tens de ter uma viagem, não é? Quer dizer, e tem sido assim que eu tenho feito. Normalmente eu dou o meu trabalho e depois consigo que me arranje o voo e o alojamento. Então a Sónia fez um investimento na viagem e programou aquilo tipo, eu disse, usa-me à vontade. Então ela programou tipo com vários públicos, eu disse-lhe o que é que eu podia fazer
E ela disse-me, ok, então para a formação de professores vamos fazer isto, para a formação de comunidade vamos fazer isto, para fazer crianças isto, jovens isto, estás a ver? Então tinha uma lista de escolas e de sítios para ir. E então, a dada altura, tenho uma foto magnífica em que parámos à frente de uma escola e ela adormeceu, sabes? Tipo, eu olhei e ela, eu estou estourada, eu não sei como é que tu. Porque depois são sessões que tu não podes levar nada muito preparado, porque tu não tens um PowerPoint, tu não tens. Tu estás num sítio e podes ter 20 pessoas, como eu fui a uma escola que era para serem 2 turmas, e de repente os meninos saíram todos das salas e meteram-se todos no pátio com as cadeiras à espera de me ouvir. E eu pensei, como é que eu vou conseguir falar para tanta gente? E posso dizer-te que foi mais fácil ali do que em algumas turmas do secundário cá. Portanto, só para veres como existe interesse de Abertura aprender. para isso, não é? Eu ia te Exato. dizer quais é que tinham sido as maiores surpresas a nível de maior desafio, o que te custou mais, ou seja, e ao mesmo tempo outra coisa que tu disseste assim, uau, isto, por exemplo, isso foi um wow, não é? Tipo, teres ali Sim, tanta gente a olhar para ti e interessada em ouvir-te. Se calhar nem estavas à espera disso, mas também não. às vezes o melhor é ir sem expectativas. Quais foram os maiores desafios, então, que Olha, a alimentação para mim é sempre difícil. Pronto, em São Tomé a coisa correu muito bem, na Guiné nem por isso, porque eu não sou muito fácil de comer coisas diferentes, e os sabores era tudo muito diferente. Eu nunca tinha saído assim, já tinha saído da Europa, mas nunca tinha ido para um país mais vulnerável, portanto ia completamente sem expectativas de nada e foi difícil isso. Foi difícil não ter uma casa de banho como nós estamos habituados, sim, não é? Tipo, eu disponível lembro-me assim. eu, eu lembro a primeira vez que fiz cocó e pensei assim, meu Deus, agora como é que eu vou pôr água aqui? Tipo, com um copo, sabes? Eu assim, e agora isto não vai para baixo, como é que eu vou Sim, sim, fazer, sim. sabes? Tipo, Sim, sim. portanto, essas A coisas, parte da conversa escatológica é sempre boa nas viagens, não é? não, Porque porque tu eu quando pensas, vou com grupos assim também para Marrocos ou na Índia e eles diziam assim: "Susana, mas não tem autocolismo?" E eu: exato, Tem um balde com um copo." E eu: "Exatamente, é para." isso, mas eu não sabia muito bem como é que funcionava. E depois, quando fui à Guiné a primeira vez, que acho que foi o maior impacto, né? E vim de lá fascinadíssima com. A Guiné ainda não fui. Eu tive uma sensação de pertença muito grande. Não sei explicar porquê e gostei. Epá, foi. Mas cheguei lá de noite, portanto, o voo que eu fui chegou às 10 e tal da noite, portanto, tudo escuro, porque as pessoas depois eu tive a sensação que eu era a única pessoa clara no meio, no meio de tanta gente, no meio do bairro, toda a gente a olhar para mim e eu via tudo escuríssimo, as mercearias e tudo assim, aquelas coisinhas tudo aberto à meia da noite, imensa gente na rua, um calor, assim uma coisa que eu fui em dezembro, primeira vez à Guiné, quando cheguei lá pensava que era das hélices do avião, aquele calor, estás a ver? Depois comecei a andar e pensei, bom, isto é mesmo, porque É mesmo assim. fica a 4 horas daqui, não é assim do outro lado do mundo, não é? E depois foi chegar aquela ideia que te metem, os mosquitos, os bichos, e então a primeira coisa, fechar janelas. Cheguei e não havia janelas, havia uma rede, estás a ver? E eu pensei, ai meu Deus. Em Santo Tomé também é assim. E pensei, vou pulverizar-me com aquelas coisas, sabes? Eu chegava de manhã e eles diziam-me assim, Vânia, você cheira a esse produto dos mosquitos? E eu pensei, meu Deus, Citronela all sim, around. sim, sim. Pronto, acho que essas coisas, a primeira noite foi extremamente difícil porque ninguém me explicou que eu tinha ficado ao lado de uma mesquita e eram 5 e tal da manhã e aquilo começou a apitar para a reza, sabes, e eu não sabia o que era. E comecei a ouvir aquele barulho, tipo, não dormi nada, porque cheguei lá de noite, eu estava desejosa de ver tudo, né? Sabes, quando chegas a um país. Ah, e pronto, e depois a comida foi difícil, porque o arroz é muito diferente do nosso, o sabor é muito diferente, a galinha era duríssima. E Opa, olha, galinhas de foi. campo, não é? Galinhas de Ai, campo é sim, assim, sim. é. Mas depois, pai, ao segundo dia pensei assim: vou explicar-lhes que só como fruta. Porque quando comecei a ver aqueles peixe, um caldo de peixe, eu pensei: não vou comer isto, não consigo. Era, não, para já porque eu sou muito esquisita com comida, sabes? E então pensei, vou explicar que eu só como fruta.
porque eu comecei a ver as bananas, as melancias, e então os arrestos dos dias comi fruta e a coisa se fosse, estás a ver? Pronto, menos mal, estavas garantida. Agora São Tomé comes muito bem, é É, muito bom, não é? é. Pronto, senti um bocadinho falta assim de uma bebida mais fresca, sem ser Fanta e sem ser Sumol. E pronto, mas agora, claro, depois os desafios, desde teres dificuldade para apanhares um transporte, né? ter que me Pois, esconder na Guiné para eles negociarem com o táxi, que sabendo que eu era branca cobravam pois, o triplo, não é? exatamente, exatamente. Pronto, eles agora Havendo uma esconde sim. pessoa de fora, notoriamente de fora, neste caso, visivelmente de fora, eles aproveitam-se, é um facto. Mas depois, olha, na Guiné, uma coisa que gostei imenso foi ter conhecido uma comunidade albina, que temos apoiado também, em que de repente comecei a ver chegar pessoas brancas, mas brancas, um branco diferente, não é? Eu nunca tinha visto uma pessoa albina. Eles também são postos de parte, não é? Sim, sim, e ainda que naquela comunidade onde eu tivesse estado, eles não tivessem reportado muito isso. Há países onde eles dizem que não têm albinos, e não têm albinos porque quando nascem às vezes são Sim. mortos, não é? Pronto, ali de repente eles disseram, agora vamos ali a um sítio, vais conhecer uma comunidade albina, e de repente começou a aparecer pessoas branquinhas, branquinhas e loiras de todo o sítio, sabes? E crianças, e de repente trazem-me um bebê albino. Pai, foi uma experiência, sabes? Uma De das ter coisas aquela. mais engraçadas, É, em foi, Santo Tomé é chamarem-me Senhora Branca. E eu sim, dizia assim: branca, não Sou é? Susana, sou a Susana", e eles: "Susana, Susana", mas no início os miúdos andavam à nossa volta e diziam assim: Senhora Branca", e eu aquilo metia-me uma impressão que eu nem Sim, é assim uma coisa tão colonialista, que é eu horrível, sim, sim, odeio sim, sim. e a Senhora Branca era o máximo, era assim: "Sou Susana, Susana, chama-me Susana", "Ai, Susana, Susana, anda aqui ver isto, anda aqui ver isto". Não, porque nós somos muito diferentes, é como eu quando vi os albinos também fiquei a olhar, porque eles são muito diferentes, não é? Uma coisa é tu Sim, veres sim, 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 numa televisão, uma coisa é vês ao vivo, tu não deixas de sim, olhar, não é? E quando tu entras numa comunidade onde são todos completamente diferentes de ti, é normal que olhem para ti sim. e É queiram normal que olhem, mexer mas eu no nunca cabelo, senti exatamente, não mexerem no é? cabelo, mas nunca senti que me tratassem sequer diferente por causa disso, que é uma Também coisa não. muito engraçada e que, hã, E notas muito isso na Guiné, que eu ia com é. esse medo, sabes? Porque nós temos uma história não muito positiva, não é? Com a Não, Guiné. infelizmente, infelizmente. E, Mas, e tratam-te muito bem, ao sim. contrário dos meus amigos que vão a Moçambique, que já não dizem isso. É. Pois isto Ok? depende muito e depende de quem nos recebe. Eu também tive Sim, uma guia em Moçambique que me falava com tristeza da presença portuguesa, mas houve outras pessoas que diziam que ainda bem que tivemos os portugueses para nos desenvolver, que pena não termos mantido. Quer dizer, temos aqui pois, sim, os 2 claro. pratos da balança, nunca nunca vamos conseguir ver as coisas, dessa forma. Outra coisa muito interessante que eu costumo dizer sempre sobre a Índia, hã, é que nós somos, tão curiosidade para eles como eles são para nós. E, portanto, isso passa-se também em todos os países, ou seja, isto dos miúdos me chamarem senhora branca, nós vamos lá à procura de uma cultura diferente e de vivermos essa cultura diferente e tudo, e eles também querem isso de nós. Claro. A receita que eu deixo para toda a gente é assim: deixem-se levar também e falem-lhes: olha, no meu país fazemos assim. Não quer dizer que é melhor, pior, não. Mas é mostrar-lhes que existem outras realidades, assim como eles nos estão a mostrar a nós que existem outras realidades. E Sabes que nós todos agora crescemos com isso, não é? aqui no Alentejo temos agora uma comunidade muito grande de indianos E e do pessoas do. Bangladesh, não é? Exato. É. E então é Aqui no muito Algarve também, é incrível. né? E eu vou te dizer uma coisa, houve aí uma celebração qualquer em que eles foram para as mesquitas e se vestiram de uma forma diferente e eu vou te dizer uma coisa, eu dizia assim ao meu namorado, está com que... Eu sempre achei os indianos muito bonitos, sabes? É assim uma coisa, não é um fetiche, mas acho-os muito bonitos, aquela cor, aqueles dentinhos, sabes? E há alguns com os cabelos muito lisinhos, pronto, eu acho-os lindíssimos e elas também são muito bonitas. É E verdade, é então, verdade. quando houve essa comemoração, eu ligava às amigas e dizia assim: ai meu Deus, vamos para casa que soltaram os indianos e eles estão com aquelas roupas brancas, com aquela cor deles, são mesmo muito, muito É cativante, bonitos. não é? É muito É, cativante. sim,
Sim, e foi muito giro ver a reação das crianças. Nós temos em Serpa um projeto muito interessante na área da educação para a diversidade cultural. E é muito giro ver as crianças dizerem: ai, aqueles senhores com o turbante, aqueles senhores. Mas E a que ao início, aceitarem, não é? A aceitarem, que é sim, que ao normal. início tinham medo e que agora, através do projeto educativo, começam a perceber que existem pessoas diferentes no mundo, que estas, tu tens que educar para isto, não é? Exatamente, exatamente. Porque estas alterações culturais elas vão existir cada vez mais, da mesma forma que tu precisas de falar de mutilação genital feminina, porque tu tens muitas mulheres que estão a chegar de países que foram vítimas de mutilação, portanto já não existem assuntos que são de Portugal e que não Até são, engulo em seco com esse tema, confesso, pronto, custa-me imenso, mas mas infelizmente percebes, ainda é Sana, não muito. podemos, não podemos dizer que não vamos falar disto. Por exemplo, nós aqui não temos uma taxa muito elevada de gravidez na adolescência, é uma realidade quando comparas com outros países, mas não podes deixar de falar disso, não é? Exatamente, Como se não exatamente. vou falar disso porque isto não se passa cá em Portugal, não é? Portanto, a multiculturalidade está aí com os desafios todos, não é? Eu acho que traz coisas mais positivas que negativas, mas pronto, acho que é Muito sempre bem. bom Sim, sim, sem irmos da dúvida que caixa. notam-se todas essas mudanças e que são para melhor. Vânia, muito obrigada. Nós temos sempre O tempo conversa voa. para. É, o tempo voa, já estamos aqui há uma hora a falar. Muito obrigada por todos estes ensinamentos e por todo o teu trabalho nisto que, de facto, a palavra bem utilizada é dignificação menstrual. Muito obrigada pela entrevista e por E tudo. já sabes, olha, se alguém nos quiser ajudar, também basta só seguir. Isso. Precisamos de cuequinhas, precisamos de várias ajudas, é só entrar em contacto e perguntarem como é que podemos ajudar. Quando é que vais mandar o próximo bidão para toda a gente poder ajudar? Já sabes? Ou, Olha, eu agora consegui, através de uma hospedeira maravilhosa, que ela nos levasse umas coisas para São Tomé, que bom. e estou a contar depois, porque as escolas agora na Guiné também estão fechadas, portanto Ah, estava a sim? contar, sim, em março enviar o próximo bidon para Ok. a Guiné. E para São Tomé vou tentar agora articular com esta nova amiga que conhece outras pessoas que vão lá e que nós também, quando conhecemos pessoas que vão, também pedimos para nos fazerem esta coisa de nos levar uma caixinha, qualquer coisinha. Sabemos que é difícil que alguém aceite. Oi? Estás Que a alguém receber outra aceite vez. levar-te, que alguém aceite levar-te alguma coisa, não é? Sim, sim, Mas sim, pronto, sim. quando vamos também recomendados, as pessoas podem sempre abrir tudo o que nós enviamos, e neste momento o que queremos enviar é mesmo cuecas e pensinhos, portanto, não é Material de nada. empoderamento feminino. Exato. Pega aqui, tu começas a pôr assim, material de empoderamento feminino. Hã? Para é verdade. Queremos ver quem é o próximo homem que vai viajar para estes países e que nos vai levar uma caixa de pensos Muitos, higiênicos. cada vez mais estão, sensibilizados para este facto e querem muito ajudar. Felizmente são cada vez É mais. verdade. Muito obrigada, Vânia. Até à Obrigada próxima. Muito eu. obrigada a todos que nos estiveram a seguir aqui, também no Facebook. Um ótimo dia para vocês.